A Torre Eiffel é um monumento de 330 metros de altura localizado em Paris. Fez parte da Exposição Universal de 1889, sendo hoje um dos maiores símbolos culturais da França. A Torre Eiffel é um monumento localizado em Paris, capital da França. Foi construída entre 1887 e 1889 para a Exposição Universal, que aconteceu na cidade no centenário da Revolução Francesa. À época, a Torre Eiffel representava a modernidade da indústria francesa e a vanguarda das artesanatos. Seu projeto foi desenvolvido e executado por engenheiros da empresa de Gustave Eiffel. O monumento deveria ter sido desfeito 20 anos após a sua abertura, mas isso não aconteceu. A transformação da Torre Eiffel em um importante observatório meteorológico e torre de transmissão de rádio militar e civil, e posteriormente de televisão, permitiu a sua permanência. Mais de 7 milhões de pessoas visitam a Torre Eiffel anualmente, o que a torna o principal ponto turístico do território francês e um dos monumentos pagos mais visitados do mundo. A Torre Eiffel se tornou um importante símbolo da cidade de Paris e da França de modo geral. Construída no final do século XIX, o monumento representava os avanços tecnológicos da indústria francesa do período, além de ter sido a materialização da modernidade e da arte de vanguarda. Com o passar do tempo, novos elementos e funcionalidades foram sendo adicionados à Torre Eiffel, reforçando o seu papel como representante da modernização tecnológica e, também, da ciência. Hoje o monumento é um dos principais atrativos turísticos da capital francesa, popularizando-se em todo o mundo como um símbolo cultural. A Torre Eiffel se tornou um importante símbolo da cidade de Paris e da França de modo geral. Construída no final do século XIX, o monumento representava os avanços tecnológicos da indústria francesa do período, além de ter sido a materialização da modernidade e da arte de vanguarda. Com o passar do tempo, novos elementos e funcionalidades foram sendo adicionados à Torre Eiffel, reforçando o seu papel como representante da modernização tecnológica e, também, da ciência. Hoje o monumento é um dos principais atrativos turísticos da capital francesa, popularizando-se em todo o mundo como um símbolo cultural. A Torre Eiffel está localizada em uma ampla área verde da cidade de Paris conhecida como Campo de Marte, que sediou algumas das principais exposições públicas realizadas na França durante o século XIX. O monumento fica situado no centro parisiense, muito próximo do curso do rio Sena, que atravessa a capital francesa. A altura atual da Torre Eiffel é de 330 metros, tendo sido a primeira torre do mundo a ultrapassar os 300 metros de medida a partir do solo. O monumento francês figura entre as torres mais elevadas do mundo, atingindo recentemente a 26ª posição. Foi construída totalmente em ferro fundido, e possui estrutura vazada, o que representou uma inovação para monumentos desse tipo quando da sua construção. A sua largura total, considerando a base, é de 125 metros, e diminui à medida que nos aproximamos do topo. Divide-se em 3 seções. O primeiro andar fica a 57 metros do solo, e tem área de 4.415 metros quadrados. O terceiro e último andar, que corresponde ao topo do monumento, é o mais estreito deles, com apenas 250 metros quadrados, e fica a uma altura de 276 metros. Nele se encontram painéis de orientação bem como uma maquete original do topo que data do período de construção da Torre Eiffel. A Torre Eiffel é o principal monumento cultural da França e ganhou importância turística e histórica no país europeu. A Torre Eiffel é o monumento mais visitado de todo o mundo entre aqueles cuja entrada é paga, e recebe anualmente 7 milhões de visitantes. A maioria das pessoas que possuem interesse em conhecer mais de perto a Torre Eiffel são os turistas estrangeiros, que perfazem uma parcela de 75% de todos os seus visitantes. O monumento parisiense é importante para a economia da capital e também da França, um dos destinos turísticos mais procurados de todo o mundo. Tratando-se ainda de sua importância cultural para a França, a Torre Eiffel serviu de cenário para inúmeras produções cinematográficas e audiovisuais de modo geral, na maioria das vezes associada à ideia de romantismo. Essa forma de representá-la é, mesmo que indiretamente, um meio de estimular o turismo na capital francesa. A história da Torre Eiffel é bastante curiosa. O monumento foi inicialmente construído para a Exposição Universal de 1889, realizada no Campo de Marte, em Paris, durante o primeiro centenário da Revolução Francesa. Diante desse cenário, o responsável pela pasta do comércio e da indústria da época, Edouard Locroix, abriu um concurso em 1886 para a escolha de um projeto de uma torre a ser levantada provisoriamente para a ocasião.
Um mês e 107 propostas depois, o trabalho selecionado foi aquele elaborado por Maurice Koechlin e Émile Noguier, engenheiros da empresa pertencente ao empresário e também engenheiro Gustave Eiffel. A ideia havia sido concebida alguns anos antes, baseando-se na experiência dos engenheiros civis no exercício de sua profissão e no histórico da empresa com a elaboração de pontes metálicas. A instalação de uma enorme torre feita totalmente em ferro, ainda que temporária, não agradou a todos e foi alvo de muitas críticas no meio acadêmico e das artesanato. Apesar disso, a construção da Torre Eiffel seguiu conforme o planejado, e teve início no ano de 1887. A sua entrega e abertura para o público aconteceram 2 anos mais tarde, em 1889. Inscreva-se no canal.